Como prometido, está disponível na Amazon para pré-venda o meu livro que partiu, na verdade, do debate proposto pelo Mamãe Falei meses e meses atrás. Então está aqui o link na descrição desse vídeo, você pode ir lá conferir. Sábado vai estar disponível para você poder baixar no seu Kindle, no seu celular, no seu computador para você poder ler. O que eu fiz, na verdade, nesse caso aqui, como a situação se tornou insustentável ao longo das últimas semanas, foi publicar a minha parte e resumir a posição do Arthur Duval e do parceiro surpresa dele, o Ricardo Almeida, que só foi comunicado no final do debate. Então você pode conferir a minha posição sobre esse assunto, A questão proposta foi se o liberalismo é a porta de entrada para o fascismo, e esse debate ocorreu entre 10 de março e 25 de abril. Então já são muitos meses que ele ocorreu, e depois disso, desde abril, estamos negociando ali a publicação, como se daria isso, como ocorreria, por onde sairia esse texto, até que por fim, como eu falei no último vídeo aqui, se tornou impossível publicar. É uma questão ética, na verdade. Aqui é importante explorar um pouco esse aspecto, porque quando eu topei participar desse debate, como eu falei, eu já sabia do histórico do MBL, já sabia, das questões que envolvem esse grupo aí, as questões que envolvem o Arthur Duval. Inclusive aqui no canal falamos exaustivamente sobre a questão das ucranianas, quando ele e o Renan Santos foram para a Ucrânia e objetificaram as ucranianas. Os áudios, são fáceis porque são pobres, coisas repugnantes, escrotíssimas que vazaram dos áudios do Arthur Duval. Falei sobre o processo de cassação dele na Lesp. Então, assim, a gente acompanhou e, na verdade, não é surpresa que eles têm uma postura que é execrável, é repugnante, é nojenta na política brasileira. A minha ideia, quando eu decidi participar, era de testar um formato que constrangeria o MBL a debater de maneira racional. Então, assim, quando o Arthur Duval traz o Ricardo Almeida, isso, na minha visão, não foi negativo, foi positivo, porque foi alguém que, de fato, se esforçou para elaborar argumentos mais consistentes ali dentro de uma perspectiva liberal. Então, assim, o fato de ele trazer o Ricardo Almeida, para mim, não foi uma desvantagem, foi uma vantagem porque eu não esperava nada decente ou minimamente razoável vindo do Arthur Duval. O Ricardo Almeida, sim. Se eles publicarem o texto deles em algum momento, se eles, decidirem pôr disponível na Amazon também, eles que façam isso, e aí vocês vão poder comparar ali os argumentos, poder ler as duas versões desse debate. No meu caso, eu publiquei as minhas respostas e um resumo, uma síntese do que disse o Arthur Duval e o Ricardo Almeida. Só deixando claro aqui que a questão principal para mim nesse momento foi o apoio dado pelo Mamãe Falei à chacina lá no Guarujá. Então, assim, para mim parece, impossível, como eu falei, eticamente, estar ao lado de alguém que compactua com execução extrajudicial. Ele falou em vídeo, que para cada policial morto você teria que matar 10, matar outras pessoas para se vingar da morte do policial. Isso é inaceitável. A gente fala aqui de vidas humanas, a gente fala aqui de pessoas que foram mortas no Brasil, mortas, executadas pela polícia, e isso não deveria ser compactuado, mesmo se forem criminosos ou se fossem criminosos. A questão é essa, Não existe pena de morte no Brasil, isso não está previsto na legislação brasileira, não cabe à polícia decidir se alguém deve ser executado ou não, com base em supostas conjecturas sobre os crimes cometidos. Para mim, isso soa como um tremendo desrespeito aos direitos humanos e à vida dos cidadãos brasileiros. É eticamente impossível, embora eu houvesse relevado muita coisa no MBL ao longo dos últimos anos para topar participar desse debate. Eu acho que a proposta, pelo menos em tese, deu certo, porque o debate foi interessante, eu não posso negar isso, mas eu não posso estar junto com eles numa publicação. Publiquei minha parte agora, como eu falei, está disponível aqui para pré-venda, você pode ir lá conferir, está bem barato, é o preço de um pastel, vai lá, confira, e se depois, como eu falei, se eles publicarem, vocês vão lá e confiram, se quiserem, a visão deles, a versão deles dessa história. Eles acham que venceram o debate, eu não acho que a questão de vencer ou não é relevante, mas eu tenho bastante convicção em relação aos meus argumentos propostos ali, sobre aquilo que eu apresentei, as fontes apresentadas, então estou bastante confiante de que defendi a posição da melhor maneira possível, de maneira bastante racional e bastante sólida, até onde eu perceba. Mas claro que quem vai avaliar aqui agora, de agora em diante, isso aqui, serão as pessoas, serão vocês que vão ler esses textos aí e vão poder, talvez, aí extrair alguma conclusão a partir disso. E só reforçando um último ponto aqui, que me parece o mais patético de tudo isso, o mais ridículo de tudo isso, é eles tentarem vender a história de que eu sabia desde o começo que o Ricardo Almeida participaria. Como eu falei, o debate se deu entre 10 de março e 25 de abril e não há nenhuma comunicação do Arthur Duval comigo por e-mail, que foi onde nós combinamos como seria o debate. Não há nenhum comunicado dele
dele de que haveria um outro debatedor. Não há. Se ele tiver prova sobre isso, cabe ele apresentar quais são as provas dele em relação a isso, né? Ele está dizendo que já falou isso em live, que tinha falado isso publicamente. Entre março e abril eu não recebi nenhuma mensagem nesse sentido. Inclusive aqui, além de uma questão ética, né, de, sei lá, ocultar o outro participante, porque eu não acompanho o canal do MBL, eu não assisto o Mamãe Falei, não assisto o canal de lives deles, não assisto o Kim Kataguiri, a não ser quando há alguma coisa excepcional, algum tipo de, sabe, coisas que eles disseram que são mais aberrantes, e daí vocês me avisam e eu vou lá, confiro, assisto e faço algum vídeo aqui, se for o caso, né. Não acompanho essas pessoas. Inclusive só vamos fazer um parênteses aqui, né, porque durante alguns anos aí, um pouco antes da vitória do Bolsonaro, durante uns 2, 3 anos, esse foi meu trabalho diário, né? Eu ficava o dia inteiro, sabe, mergulhado, chafurdando no esgoto da extrema-direita brasileira ou da ultradireita brasileira. Então eu assistia tudo, assistia o Olavo de Carvalho, quando estava vivo, obviamente, assistia o Olavo de Carvalho, assistia Bernardo Kister, Nando Moura e mais uma turma aí de canais olavistas, bolsonaristas e MBListas. Eu ficava o dia inteiro assistindo essas pessoas. Depois que eu tive o infarto em 2020, eu prometi a mim mesmo que eu não ficaria mais, sabe, navegando nesse submundo de escrotices dessas pessoas. Então hoje em dia, por saúde mental e física, eu não fico mais o dia inteiro assistindo o conteúdo dessas pessoas. Então eu não tenho a menor obrigação de adivinhar o que Mamãe Falei disse no canal dele, o que, sei lá, o Ricardo Almeida ou Renan Santos disseram lá nos canais da MBL. Não tenho essa obrigação. O combinado nosso foi por e-mail, então assim, tudo estava lá por e-mail, o envio dos textos, quais seriam os prazos, como funcionaria o contrato, inclusive, de publicação, tudo foi por e-mail e não foi comunicado em nenhum momento que o Ricardo Almeida participaria. E mesmo se fosse comunicado, mas não deixa de ser ridículo e patético e covarde, mais uma vez, que alguém, como Mamãe Falei, que passou anos me desafiando, quando eu topo, na hora do vamos ver, traga outra pessoa para debater por ele. Porque essa situação, pense bem, é igual aquele cara, aquele bully do colégio, que vai lá e desafia alguém para uma briga fora, né, depois da aula, fora eu te pego, e quando chega na hora de pegar o cara lá, vem e traz o irmão mais velho dele para dar uma força ou para substituí-lo, né? Inclusive, se por acaso o Mamãe Falei publicar esses textos, né, o Ricardo Almeida publicar esses textos, a versão deles, né, a parte deles do debate, eu desafio vocês a encontrarem, em 50 e poucas páginas, encontrar uma única linha que tenha a cara do Mamãe Falei. Eu desafio vocês a fazerem isso porque, na minha impressão ali, se há participação do Arthur Duval, ela é mínima. O que há é a participação do Ricardo Almeida e, caso fosse a intenção, deveriam ter pedido para que o Ricardo Almeida me desafiasse, se essa era a ideia. Chama lá o Ricardo Almeida, ele faz um desafio no canal do MBL, vocês me avisam aqui, eu vou lá e decido se respondo ou não ao desafio. Não faz sentido na minha cabeça que o Mamãe Falei me desafie e na hora de debater, não é ele que debateu, foi o Ricardo Almeida no lugar dele. Então assim, me parece bem ridículo e me parece ainda mais ridículo pensar que os MBListas, né, os seguidores do MBL, estão desprezando esse fato e achando que o Mamãe Falei acabou comigo, lacrou, sei lá. Sinceramente, chega a ser bem patético mesmo. Mas, como eu falei, a minha parte está aqui. Quem quiser conferir, link na descrição, está na pré-venda, disponível a partir do sábado para download. Então, sim, esse texto vai ser enviado automaticamente para você que fizer a compra na pré-venda. E aí você pode conferir, como eu falei, os argumentos, ver a minha perspectiva sobre esse caso, as fontes que eu mencionei, que são fontes bem parecidas, inclusive, com o do MBL. Isso foi incrível, isso foi surpreendente, porque eles também adotaram aí alguns autores de referência bem importantes sobre o tema do fascismo. Então, você veja lá o raciocínio, veja lá a lógica adotada e aí você avalia se são argumentos robustos ou não da minha parte ou da parte deles. E agora é aguardar para ver se eles vão publicar e, como eu falei, eu desafio ali a vocês encontrarem uma única linha que tenha cara ou voz de Mamãe Falei nesse debate aí. Para mim, quase 100% que foi escrito ali tem cara de Ricardo Almeida e, como eu falei, isso é bem patético, bem ridículo. E em relação à participação do Ricardo, cabe a eles provar que de 10 de março a 25 de abril, eles me enviaram qualquer tipo de mensagem dizendo, olha só, tem outro participante aqui, será esse fulaninho, cicraninho, beltraninho. Podiam chamar todo mundo do MBL se quisessem, para mim não havia um problema, mas me parece uma questão ética por trás disso e também uma questão legal, né? Porque se a gente publica um texto de uma outra pessoa ali, do Ricardo Almeida, por exemplo, e depois ele quer processar a editora, quer me processar porque a gente plagiou, pirateou o material dele, então isso geraria um tremendo imbróglio legal aí. Me parece aí um desrespeito a certos princípios morais, o que não surpreende vindo do MBL, me parece um certo desrespeito a princípios morais, mas também a certos princípios legais aqui, né? Isso poderia dar um tremendo rolo para mim depois, ou para a editora que publicasse esse material. São coisas mínimas de bom senso, né? Vai ter outra pessoa, avisa que vai ter outra pessoa, ó lá, tá participando fulano aqui, e tudo bem. Então sim, essa é a questão. Mas como eu falei, não foi o ponto que levou a não querer publicar com o Arthur Duval.
pessoal. A questão mesmo foi ele passar pano e aplaudir policiais que chacinaram pessoas lá na Baixada Santista. Isso é desprezível, isso é nojento, isso é mais repugnante do que a gente poderia imaginar até para o MBL, porque, sinceramente... Bem, não, tem um histórico, tem um longo histórico, então assim, nada surpreende desses caras. Mas na questão do texto, eu acho que o resultado foi minimamente satisfatório. Eu acho que seria uma referência em termos de debate entre visões totalmente distintas da realidade, mas infelizmente é um grupo cujo único propósito parece ser causar e bagunçar na política brasileira e chamar atenção para si e causar bagunça, balbúrdia, como diria lá o Abraham Weintraub, e lá causar em manifestações. A intenção deles parece ser desestabilizar. A gente não pode esquecer, inclusive, que foi o MBL que inaugurou esse estilo aí nas redes sociais no Brasil, né? Isso não havia nada parecido com o bolsonarismo em 2016, por exemplo, e eles já monopolizavam a comunicação digital e um modo de fazer política bastante corrosivo, que contamina inclusive a oposição política, que sente que tem que agir do mesmo modo que eles. Então, assim, é bem tóxico o modo como eles procedem, mas vou lá pedir para vocês confiram esse texto, link na descrição, como eu falei, leia e depois me digam o que vocês pensam aí sobre essa história. Um forte abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau! Fala, turma do canal Henri Bugalho! Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lições sobre investimentos e nunca mais você vai cometer os erros que você comete hoje e cair nas armadilhas que os bancos e as corretoras preparam para vocês. Só 5 lições, extremamente simples, extremamente fácil. E eu consigo ensinar essas lições para vocês em menos de 1 hora. Essa aula vai acontecer no dia 17 de agosto, uma quinta-feira às 8 horas da noite no horário de Brasília. Para você se inscrever gratuitamente, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Clica agora, se inscreve, chame seus amigos e amigas para participar também. Você não perde por esperar. Nunca mais eles vão fazer o que fazem com você. E a sua caminhada rumo ao equilíbrio financeiro vai ser muito mais rápida do que você imaginava. A gente se vê lá.